Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Alegria estar com vocês novamente para nós juntos compartilharmos da lição da Escola Sabatina. Chegamos à lição de número 12, que traz como título Testemunhando de Cristo. Durante a lição dessa semana, iremos entender que o verdadeiro testemunho não nasce através de uma obrigação, mas ele nasce através de um coração que decide conviver diariamente com Cristo Jesus. Amém? Talvez você já se fez uma pergunta. Pastor, por que algumas pessoas elas conseguem falar de Cristo com tanta naturalidade, enquanto outras pessoas mal conseguem falar da sua própria fé? Talvez você seja alguém que já se perguntou, pastor, testemunhar é um dom? E se é um dom, ele é um dom dado apenas para algumas pessoas? Durante a lição dessa semana, nós iremos entender algo muito profundo, que a missão, antes de iniciar ou antes de abrirmos a boca, ela deve se iniciar no nosso coração. Quando eu deixo Deus morar no meu coração. Amém? Louvado seja Deus por isso. O autor da lição, ele traz uma imagem ilustrativa muito legal, que vale a pena você também usar ela lá no momento de escola sabatina, na sua unidade de escola sabatina. E essa imagem ilustrativa traz um personagem que está falando, anunciando, testemunhando, discipulando a respeito de Jesus. E por que a respeito de Jesus? Porque você observa que há uma cruz nesse coração, então, que sai desse pronunciamento desse indivíduo. Você observa também que há um coração desenhado no indivíduo, mas também esse coração que ele vai falando vai crescendo cada vez mais. E por que essa imagem é legal para nós entendermos algo muito importante? Porque ela me mostra, primeiramente, que a missão ela começa com Cristo habitando no coração. Ou seja, ela não começa nos lábios, ela começa com Cristo habitando no coração. Uma vez Cristo habitando no coração, haverá então uma transmissão, irá transbordar o seu coração e você irá então testemunhar, falar a respeito de Jesus para as pessoas, que pode sim alcançar o mundo inteiro. Mas vai além disso. O que, pastor? Quando você fala a respeito de Jesus, quando você começa a discipular, isso produz um crescimento espiritual na sua vida, que é o tema que nós estamos estudando durante todo esse trimestre, o crescimento em Deus. Ou seja, para que eu busque um crescimento verdadeiro em Deus, uma das maneiras é testemunhar, falar de Jesus para as pessoas. Mas para que eu fale de Jesus para as pessoas, Jesus precisa habitar no meu coração. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. O autor da lição, ele traz um verso para memorizar, muito legal, que vale a pena você ler aí na sua Bíblia também, que está lá no livro de Isaías, capítulo 50, no versículo 4. E você observa que o texto diz assim: o Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria. Olha só, para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs ele me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo. Eu sublinhei todo o verso aqui para entendê-lo melhor. Percebe aqui comigo que a primeira parte diz assim: o Senhor soberano me deu. Você observa que a iniciativa da pregação do evangelho, de testemunhar, ela parte de Deus. Amém? Por isso, a missão, ela é de Deus, ela não é nossa. A missão é de Deus, a Mission Day. Missão é de Deus. E Deus nos chama, então, para compartilhar a missão que é dele. Amém? E ao nos chamar, então, para compartilhar essa missão, ele nos dá, então, palavras de sabedoria. Olha só, pastor, tá vendo? Eu não sou sábio, eu não sou eloquente, eu não sei falar palavras difíceis, então esse dom eu não tenho. Não é isso, queridos. Percebe que quando ele diz que vai dar palavras de sabedoria, não significa falar palavras difíceis, não significa ser eloquente, não é isso. Nos dar palavras de sabedoria significa saber falar a palavra certa
no momento certo. E essas palavras Deus quer te dar. Amém? Louvado seja Deus. Depois o verso diz, para que eu saiba consolar os cansados. Ou seja, Deus me dá essas palavras de sabedoria para que eu faça o quê, pastor? Você observa que o verso diz o quê? Que o objetivo do testemunho não é vencer discussões teológicas. Não é isso. Não é vencer discussões, mas é salvar aquele que está perdido. Amém? Deus quer te dar palavras de sabedoria para ajudar a salvar pessoas para o reino de Deus. Amém? E o verso continua dizendo: todas as manhãs ele me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo. Você percebe que este verso, na verdade, é uma profecia messiânica. Ele está apontando para o ministério de Jesus. E quando você olha para o ministério de Jesus, você vê que essa parte se cumpre fielmente no ministério dele. E deve então ser um exemplo para a minha vida, para a sua vida. Quando você olha para Jesus, você vai observar que Jesus, ele ouvia antes de falar. Eu preciso aprender a ouvir antes de falar. Quando você olha para o ministério de Jesus, você vai observar que Jesus aprendia antes de ensinar. Eu preciso aprender antes de ensinar. Há muitos que querem ensinar, mas antes de ensinar algo que você não sabe, você precisa, primeiramente, aprender. E aí, então, ensinar. Além disso, Jesus ele recebia antes de transmitir. Eu preciso também receber a palavra de Deus, receber esse Deus na minha vida antes de transmiti-lo ao mundo que precisa ouvir. Amém? Louvado seja Deus por isso. Talvez muitos de nós estamos tentando falar mais de Jesus, quando o que precisamos, na verdade, é ouvir mais Jesus. Amém? Sim, é importante falar de Jesus, mas é extremamente importante ouvir Jesus. Que Deus possa nos abençoar a testemunharmos de acordo à vontade de Deus. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá comigo para a lição de domingo. Lição de domingo, o autor traz o título Transbordando do Coração e nos leva a estudarmos Mateus capítulo 28, do verso 18 ao verso 20, aonde se encontra a grande comissão, então, dada por Jesus. E é interessante você notar que aqui na grande comissão existe uma joia teológica. Isso mesmo. Você vai observar que Jesus começa dizendo o quê? Toda a autoridade, ou seja, Cristo reina. Amém? Você vai observar que Jesus também diz que essa toda autoridade foi dada a ele e todo o evangelho, então, deve ser pregado a todas as nações. Eu estou falando aqui de Curitiba. Onde você está? Coloque aí nos comentários. Eu falo aqui de Curitiba. Mas o evangelho, ele não deve ser pregado apenas para Curitiba. Ele deve ser pregado a todas as nações. Amém? Além disso, Jesus diz todas as coisas, ou seja, o discipulado ele é integral. E ele nos dá algo muito profundo que é um conforto em meio a este chamado que ele faz na nossa vida, onde ele diz todos os dias, ou seja, a presença de Deus estará conosco todos os dias. Você nunca estará sozinho quando você testemunhar de Deus. Deus estará contigo todos os dias. Amém? Louvado seja Deus. Por isso, Jesus ele possui então toda a autoridade e por isso então ele pode nos enviar. Mas ele não apenas nos envia, ele promete estar conosco todos os dias. Quando eu olho para a missão e eu olho para o contexto e as dificuldades que existem no mundo inteiro, eu percebo aos olhares humanos que a missão é impossível. Mas quando eu entendo que a autoridade é de Cristo e eu olho para ele, eu percebo que não. A missão não é impossível, porque toda a autoridade foi dada para aquele que é o nosso Deus e que pode todas as coisas. Amém? E por isso Deus quer usar você também como instrumento dele para ser uma luz em meio
a este mundo de trevas. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Em paralelo com a comissão, com a grande comissão de Mateus 28, o autor nos leva a Atos capítulo 1, verso 8, aonde nos aprofunda dentro deste contexto para entendermos que a missão ela é de Deus. E nos mostra em Atos 1, verso 8, que o testemunho não depende de habilidade, depende do Espírito Santo. Amém? Já em Atos capítulo 4, verso 13, você vai observar isso acontecendo na prática, quando os líderes eles percebem algo diferente nos discípulos. E ao perceberem isso, eles não dizem eles são estudiosos, eles são eloquentes, mas eles dizem o quê? Eles dizem assim: eles estiveram com Jesus. Ou seja, para que eu possa testemunhar de acordo à vontade de Deus, da maneira correta, eu preciso, antes de falar de Jesus, deixar que Jesus habite no meu coração. Eu preciso deixar que Deus esteja comigo, andar com Jesus. E aí, o meu coração irá transbordar do amor de Deus e, consequentemente, eu irei testemunhar a respeito de Jesus. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Será que, se alguma pessoa observasse o meu dia a dia durante uma semana, sem eu falar nenhuma palavra, será que ela iria perceber que eu sirvo o Deus Todo-Poderoso? Faça essa pergunta para você. Se você não falasse nada durante uma semana inteira, será que a pessoa iria perceber que você tem andado com Jesus? Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Lição de segunda-feira, o autor traz o título Sem imposição, mas com poder. E aqui há algo muito legal do que ele nos traz aqui na lição de segunda-feira. Essa lição nos traz uma das maiores lições da Bíblia. Uma lição que Deus nunca força ninguém. Deus não forçou Lúcifer, Deus não forçou Adão, Deus não forçou Judas, Deus não forçou Israel. Por isso, o amor verdadeiro respeita a liberdade. Porém, todavia, entretanto, a liberdade não significa ausência de poder. E você vai observar isso claramente nas palavras de Jeremias, no capítulo 20, no versículo 9, que está aqui na lição de segunda-feira, que diz assim: Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse no meu coração, retido nos meus ossos. Estou exausto, tentando contê-lo, não posso mais. Você observa dentro deste texto de Jeremias 20, verso 9, que Jeremias até tentou ficar em silêncio. Ele até tentou, mas a palavra tornou-se como fogo em seus ossos. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso. Por isso, queridos, o evangelho, ele não é empurrado. O evangelho, ele transborda quando Cristo habita no meu coração. Eu não preciso empurrar o evangelho, mas ele irá transbordar do meu coração. Amém? Louvado seja Deus por isso. Você já teve uma experiência tão marcante com Deus que sentiu vontade de testemunhar a respeito desse milagre que aconteceu na sua vida? Sim, não se cale, fale, testemunhe a respeito do que Deus fez na sua vida. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Lição de terça-feira, como falar de Jesus, e o autor nos leva a estudarmos 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 ao versículo 15. E aqui você vai observar algo muito interessante. Pedro, primeiramente, ele vai falar a respeito do caráter, e só depois ele fala das palavras. É isso mesmo. Se você olhar para 1 Pedro 3, 8 ao 15, você vai observar que Pedro menciona compaixão, ele vai mencionar amor fraternal, ele vai mencionar humildade, ele menciona mansidão, e somente depois ele vai dizer o quê? Estais sempre preparados para responder. Que legal, não é mesmo?
Ou seja, o mundo normalmente ele vê a nossa vida antes de ouvir a nossa mensagem. Você já parou para observar isso? Sim. O mundo muitas vezes vai ouvir a sua vida primeiramente, antes de parar para ouvir a sua mensagem. Se você for no verso 15 de 1 Pedro 3, você vai ver escrito assim: santificai a Cristo no coração. Ou seja, o evangelismo ele começa no coração, antes de chegar nos lábios. Não basta apenas falar de Jesus. O evangelismo, ou Cristo, precisa estar no teu coração. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. O autor da lição, ele traz aqui algumas sugestões simples para nós sermos mais intencional ao falar de Jesus com os outros. Ele traz 7 sugestões aqui que vale a pena você ler aí na sua casa. E aqui, permita-me novamente fazer uma aplicação. Se alguém conhecesse apenas o seu comportamento, sem ouvir uma única palavra sua, essa pessoa teria interesse em conhecer o Cristo que você serve? Sim? Amém. Louvado seja Deus por isso. Lição de quarta-feira, um filho que se afastou, e aqui talvez é a lição mais tremenda durante essa semana. Porque o autor nos leva a estudarmos Oséias capítulo 4, verso 17, também o capítulo 7, do verso 1 ao verso 16, mas nos leva a um paralelo com o livro de Jeremias, lá no capítulo 31, no versículo 18 e o versículo 19. Quando você vai em Oséias, Oséias descreve Efraim. Oséias ele descreve um povo que escolheu se afastar de Deus. Oséias descreve um povo que resistiu repetidamente ao chamado divino. E talvez você seja alguém que conheça alguém dentro deste ponto. Talvez seja um filho, talvez seja uma filha, talvez seja um neto, o esposo, a esposa, um amigo, que um dia esteve nos caminhos de Deus e hoje está longe dos caminhos de Deus. E quando nós olhamos para essa realidade, muitas vezes vem um desânimo na nossa vida. E em meio ao desânimo, nós precisamos olhar para essa promessa que está aqui no livro de Jeremias. Em Jeremias, no capítulo 31, no verso 18 ao verso 19, onde Jeremias nos mostra algo extraordinário, que nós precisamos ter esperança. Amém? Sim, queridos, você precisa ter esperança, pois pode haver arrependimento, pois pode haver reconhecimento e sim, queridos, pode haver retornos dos Efraíns dos nossos dias de hoje. Sim, não importa quem seja essa pessoa, pode sim haver arrependimento, reconhecimento e retorno. E essa esperança precisa estar no seu coração. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Talvez você tenha orado durante anos por alguém sem enxergar resultados. Mas percebe, queridos, algo muito importante nisso é que Deus continua trabalhando aonde os nossos olhos não conseguem enxergar. Amém? Talvez os seus olhos não conseguem enxergar, mas Deus continua trabalhando aonde os nossos olhos não conseguem enxergar. Por isso, queridos, permita-me fazer uma aplicação aqui. Talvez eu esteja falando com alguém que hoje esteja sofrendo. Talvez alguém que esteja orando por uma pessoa há muito tempo. Alguém que se afastou dos caminhos de Deus. E parece que a sua oração, ela não é correspondida. Permita-me fazer uma sugestão para você. Coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários. O primeiro nome dela apenas. Coloque o nome dela aqui, para que eu possa também orar por ela. Pode ser? Faça isso. Essa pessoa a qual você tanto tem orado, coloque o nome dela aqui. E eu vou dedicar um tempo em minhas orações para orar por cada nome. Mas eu queria trazer algo muito importante para você aqui. Entender a importância que talvez você tenha perdido a esperança. Mas não perca, porque o Deus enxerga
aonde você não consegue mais enxergar. Amém? Se você tem alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui e eu estarei orando por ela, porque aquilo que parece impossível para nós continua sendo sempre possível para Deus. Amém? E por isso a lição de quinta-feira, dentro deste contexto, diz que eu os farei voltar. O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas. E eu creio que Ele fará com que essa pessoa que você está orando possa voltar para os caminhos de Deus. Amém? Louvado seja Deus, por isso o autor nos leva a estudarmos Zacarias no capítulo 10, que é este capítulo de esperança. Em Isaías capítulo 10, você vai observar algo muito profundo. Você vai observar Deus dizendo: eu fortalecerei, eu salvarei, eu reunirei, eu farei voltar. Percebe aqui algo muito importante, queridos. Quem está realizando a obra? É quem? É o pastor? É você? Não, é Deus. E por isso ele diz: eu fortalecerei, eu salvarei, eu reunirei, eu farei voltar. Ou seja, queridos, sim, nós semeamos, nós oramos, e por isso eu falei para você colocar o nome de uma pessoa aqui, a qual você tem orado por ela para que possa retornar para os caminhos de Deus. Sim, nós devemos continuar orando, convidando essas pessoas para vir à igreja, mas quem transforma coração não é eu, não é você, é Deus. E por isso você precisa continuar com essa esperança no teu coração, que essa pessoa pode sim retornar para os caminhos de Deus, porque existe alguém, sim, que talvez hoje esteja longe de Deus, mas existe um Deus que nos ensina através aqui desse capítulo grandioso de esperança, que é Zacarias 10, que nos ensina que ninguém está longe demais para a graça de Deus. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Lição de sexta-feira, e aqui eu concluo com algo muito importante. Algumas pessoas pensam e dizem assim: pastor, quando eu crescer espiritualmente, aí sim então eu irei testemunhar. Isso está correto ou errado? Percebe algo muito relevante que o autor nos traz aqui em alguns textos de Ellen Golding White. Mas eu quero usar o segundo parágrafo que está aqui no livro Evangelismo, que Ellen White diz assim: aqueles que se estão mais ativamente empenhados em fazer, com empenhada fidelidade, sua obra de ganhar pessoas para Jesus Cristo, são os mais desenvolvidos em espiritualidade e devoção. Percebe, queridos, que ao testemunhar nós crescemos, que ao servir nós amadurecemos, que ao compartilhar Cristo nós nos aproximamos ainda mais dele. Amém? Por isso, queridos, testemunhe, porque testemunhando você irá se aproximar ainda mais de Deus. O testemunho verdadeiro não nasce de técnicas. O testemunho verdadeiro não nasce de programas. Sim, tudo isso tem o seu lugar, mas o testemunho verdadeiro nasce de um coração que convive diariamente com Jesus. Por isso, meu desejo para você, para mim, para todos nós, é que nós possamos conviver com Jesus diariamente e assim o nosso coração transbordar e nós testemunharmos a respeito desse Deus grandioso, um Deus que veio a este mundo, morreu por nós, mas um Deus que prometeu que vai voltar para nos buscar. Amém? Feche seus olhos e ore comigo neste momento. Pai querido, obrigado, Jesus, por essa lição tremenda que tivemos durante essa semana. Uma lição onde nos mostra que o Senhor nos convida a testemunhar, que é uma forma de crescimento em Deus. Nos ajuda, ó Pai, a testemunharmos, não apenas com as palavras, não apenas com os nossos lábios, mas com o nosso caráter, com as nossas atitudes no nosso dia a dia. Por isso, ó Pai,
Nós queremos clamar que o Senhor possa encher o nosso coração com a tua presença. E aí sim, ó Pai, nós possamos transbordar, testemunhar a respeito da tua graça e do teu amor. Que o Senhor abençoe, ó Pai, cada pessoa que está orando comigo neste momento. Mas eu clamo a Ti também, ó Pai, por aqueles que hoje estão longe dos Teus caminhos. Talvez alguém que um dia esteve no nosso meio, mas se afastou. Por favor, ó Pai, eu clamo por essa pessoa. Que Teu Santo Espírito trabalhe no coração dela e que a esperança em nosso coração possa continuar firme, entendendo que a missão é de Deus. Esta é a minha oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Amém.